Espírito Santo de Deus, compartilhe o seu coração conosco nesse momento. Compartilhe o seu coração com a minha amiga Tatá. Pai, que o Senhor venha fluir através da vida dela nesse momento. E que essa palavra possa inflamar os nossos corações. Nós possamos ver Jesus e conhecer mais dele através dessa mensagem, Pai. Tudo que a Tatá falar, tudo que a Tatá trazer para nossas mentes, seja algo vindo de Ti, Pai. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui, é uma alegria muito grande poder participar daquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. É muito bom quando o Senhor ele nos convida para ver com os nossos próprios olhos aquilo que Ele está fazendo. É realmente um privilégio servir ao Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel 9. Desde já eu quero agradecer aos pastores por todo o carinho, por todo o amor, por serem quem vocês são de verdade, por serem de verdade, né? Que hoje em dia a gente encontra tantas pessoas que usam uma máscara, né? Que não aparentam de fato quem são. E é muito bom conhecer os pastores assim, ver que eles são de verdade, que eles são o que são, que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Então abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 9. E o tema daquilo que nós vamos falar hoje é a mesa do rei. Amém? Vamos ler para não tomar tempo. E diz assim. Oh, meu Deus. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós entendermos um pouco dessa mensagem, Mefibosete era filho de Jonatas, e Jonatas era filho do rei Saul. O contexto histórico daquela época é que certo dia, o exército filisteu entrou para invadir as propriedades e a casa onde Saul morava. E Mefibosete ainda era uma criança quando isso aconteceu. E diz que quando isso estava acontecendo, a babá foi, pegou ele no colo, e quando ela foi sair correndo, ela derrubou Mefibosete. Ele era bebê e ele quebrou as pernas e ficou aleijado. E a palavra do Senhor vai dizer então que ele é levado a Lodebar. Ele é levado então a Lodebar e começa-se ali uma história e ele passa a vida dele ali. Ele não foi gerado em Lodebar, mas ele foi criado em Lodebar. E então a palavra do Senhor vai dizer que certo dia, Davi, o rei Davi, que tinha uma amizade muito grande com Jonatas, que era pai de Mefibosete,
ele se lembra dessa amizade. Ele se lembra que certo dia, quando ali o rei Saul estava perseguindo Davi, Jonatas faz um pacto de amizade com ele e salva a vida de Davi. E Davi jura lealdade a ele, jura ser fiel para com a família dele até o fim. E então Davi estava lá e eu acredito que o Senhor incomodou e trouxe essa memória ao coração de Davi. E Davi então se lembra dessa amizade e ele decide procurar saber se há alguém ainda da família de Saul que ele poderia ajudar. Então ele chama os seus servos e Ziba se apresenta até ele. Ziba já conhecia Mefibosete, Ziba já sabia da história, já sabia aonde Mefibosete estava, há quanto tempo ele estava ali. E então ele chega até Davi. E Davi pergunta para ele, você conhece, você sabe se há alguém ainda da família de Saul que eu possa honrar, que eu possa agir com lealdade e com bondade, por amor à minha amizade com Jonatas? E a palavra vai nos dizer que então, Ziba olha para ele e fala, tem sim, tem um filho de Jonatas aleijado. E aqui nós vemos que quando Ziba apresenta Mefibosete ao rei, ele não diz ao rei, olha, ele se chama Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, não. Ele olha para Mefibosete e vê somente a condição em que ele estava. E ele declara ali, há somente um aleijado. E olhando para o texto, olhando para a situação, eu comecei a imaginar. Ali Ziba diante de Davi, ele falando, olha, mas Davi, rei Davi, o que você quer com um aleijado, com alguém que está esquecido lá em Lodebar? O contexto de Lodebar era uma terra de esquecimento. Era um lugar onde as pessoas que eram enfermas, as pessoas que eram excluídas da sociedade, eles eram direcionados para Lodebar. E ali Mefibosete cresceu ali, ele cresceu naquele contexto, se esquecendo que ele era herdeiro também, se esquecendo quem ele era, porque a sociedade colocou ele num lugar onde ele teve que acostumar a ser tratado daquela forma. Mas então, quando Davi olha para essa situação, e ali Ziba fala, aonde que está esse homem? Aonde que está esse herdeiro? A palavra do Senhor vai dizer que Davi pergunta, aonde ele está? E então Ziba conta onde ele está e Davi manda buscá-lo. E quando ali Mefibosete ele chega na presença do rei, ele já teme, porque ele não sabia o que iria acontecer, mas a palavra diz que ele chega adorando. Ele chega, ele se prostra, ele adora o rei. E o rei olha para ele, Davi olha para ele e fala, não temas, porque de certo eu usarei de bondade por amor a Jonatas, e te restituirei todas as terras do seu pai. E quando o Senhor ele nos diz isso, o Senhor ele está dizendo que o Deus de justiça tocou no coração de um rei, para que aquele rei lançasse um convite para alguém que era improvável. Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos muitas das vezes que nós somos essas pessoas. As pessoas improváveis que são excluídas muitas das vezes da sociedade, que são excluídas muitas das vezes de tentar viver algo maravilhoso, algo grande. Mas o rei, quando ele nos chama pelo nosso nome. Ele não nos chama pela condição que nós temos. Ele não te chama pela vaga de trabalho que você ocupa. Ele não te chama pelo nome, pelo apelido de preconceito que alguém te deu. Ele te chama pelo seu nome. Ele declara o seu amor te chamando pelo seu nome. E assim é conosco. Jesus, ele olha para nós e ele nos chama pelo nosso nome, independente da circunstância onde nós estamos. Agora imagina, Mefibosete, era para ele estar reinando, mas ele ficou por muito tempo esquecido em Lodebar. Por muito tempo ele ficou jogado e afastado de toda a sociedade. Mas o rei ainda lembrava dele. O rei ainda olhava para ele. Deus olhava para ele. E chegou o dia em que Deus ali fala
Davi. E Davi resolve convidar Mefibosete para a mesa. E quando nós falamos de mesa, a mesa de Jesus, ela é inclusiva. Quando o Senhor, Ele olha para nós, quando Ele olha para a nossa situação, Ele nos inclui nisso. Sabe, Ele poderia muito bem, assim Davi poderia muito bem, ele já estava reinando, ele poderia continuar vivendo a sua vida normalmente. Mas ele escolhe agir com justiça. Ele escolhe ser leal à palavra que ele deu. Jesus, ele é assim conosco. Jesus, ele já morreu na cruz e ele não precisaria mais fazer nada por nós. Mas ainda assim ele escolhe nos chamar todos os dias da nossa vida. Ele escolhe insistir em mim e em você. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias ele lança o convite, ele fala, olha, você não é o que o mundo diz que você é. Você é o meu filho e eu quero que você viva comigo. E quando nós olhamos para essa mesa do Senhor, quando nós olhamos para esse convite que o rei Davi fez para Mefibosete, olha, eu te devolvo tudo aquilo que é seu por direito, e eu ainda te convido para ter comunhão comigo, e comer a mesma comida que eu como, e viver comigo, e ter esse momento de intimidade todos os dias. Todos os dias, você imagina todos os dias ali, na hora do almoço ali, Mefibosete sentado com o rei. Quando que ele iria imaginar uma coisa dessa? E talvez você olhe para a sua vida e você se vê hoje aqui, na casa do Senhor. E só Deus sabe de onde que Ele te resgatou. Só Deus sabe de onde Ele me resgatou. Eu sei de onde o Senhor me resgatou. E hoje estar aqui e ouvir que o Senhor me chama de filha, que o Senhor, Ele me deu um nome, Ele planejou toda a minha vida, e que as circunstâncias que me tiraram desse contexto não são maiores do que o amor de Deus, isso alegra o nosso coração. Quando Davi ali chama Mefibosete, ele está dizendo, olha, eu te chamo pelo nome, porque eu reconheço quem você é. O Senhor, Ele nos chama pelo nome porque Ele reconhece. Sabe, Deus, Ele olha, Ele vê, Ele lembra do sacrifício que Jesus fez na cruz. E Ele não olha mais para o nosso pecado, Ele não nos chama pelo nosso pecado, mas Ele nos chama pelo nome. Quando ali Jesus, Ele faz a seleção e Ele escolhe os 12 que andaria com Ele. Eram 12 improváveis, mas que Ele chamou para a mesa. Era 12 daqueles que tinham negado Ele, Judas negou, Pedro traiu. Pedro negou, quer dizer, Judas traiu, mas ainda assim Jesus chamou eles para a mesa. Muitas das vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos negado o nome do Senhor. Quando Ele nos ordena dizer algo, quando Ele nos ordena obedecer a uma direção que Ele está nos dando, mas ainda assim Ele continua nos chamando para a mesa. Ele continua nos chamando para esse lugar da presença, para esse lugar onde não há maior, não há menor, onde todos são iguais, onde Ele olha para cada um com amor. E hoje há um convite do Senhor para nós. Hoje há um convite do Senhor para essa igreja, dizendo, olha, vem para a mesa. Eu vejo aqui tantos jovens, e muitas das vezes aquilo que a sociedade, que o mundo tem falado, é que os jovens vão se perder na prostituição, no tráfico, que são inconstantes. Mas Deus, Ele nos diz, não, eu te chamo pelo nome. Eu chamo cada um de vocês pelo nome, eu trago vocês para a mesa, para um lugar de comunhão comigo, onde eu afirmo o meu amor. Sabe, o Senhor está trazendo nós aqui nesta noite para dar o nosso melhor para Ele. O nosso melhor para Ele, porque o melhor Ele já deu por nós. Deus já deu Jesus por nós e Ele morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou para que hoje eu e você tivesse livre acesso. Sabe, então o Senhor, Ele está olhando para nós, Ele está dizendo, aonde está aqueles que perderam coisas no meio do caminho? Aqueles a qual Satanás roubou sonhos, roubou alguém da família, aonde está você? O Senhor, Ele te chama pelo nome hoje, e Ele te convida a estar na mesa, e Ele restaura tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele devolve a família, Ele devolve os sonhos, Ele te chama pelo nome.
A importância que tem quando o Senhor ele nos chama pelo nome. Você imagina o mundo do tamanho que é, e Deus ele sabe o nome do Guilherme, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o nome da Vitória. Ele chama cada um pelo nome, independente da situação que nós passamos. Independente se outrora nós estávamos lá no mundo, o Senhor nos chama pelo nome e Ele lembra-nos do plano original que Ele tem para nós. Quando Davi chama ali Mefibosete, chama ele pelo nome e fala, olha, eu vou restituir. Eu te devolvo tudo aquilo que é seu por direito. Porque era de Saul, é seu por direito. Então eu te devolvo isso. E então a palavra do Senhor vai nos dizer que Mefibosete olha ali para Davi e fala, mas quem sou eu? E quantas das vezes nós não somos assim com o Senhor? Nós olhamos para o Senhor e nós falamos, Senhor, mas quem sou eu para o Senhor ter feito uma promessa de me levar às nações? Quem sou eu, Senhor, para o Senhor usar a minha vida para resgatar a minha casa? Você é filho do rei. Você é aquele que Ele pagou um alto preço, um preço de sangue, para te trazer para a mesa. Então, nessa noite, há um convite do Senhor para as nossas vidas. Nessa noite o Senhor, Ele olha para nós e Ele nos convida. Ele nos convida a estar neste lugar onde o amor dEle é declarado, onde Ele olha nos nossos olhos e Ele nos faz enxergar. Ele nos enxerga como realmente nós somos, não como o mundo nos enxerga. Né? Ninguém nos olha como o Senhor nos olha. Ele vê o nosso interior, Ele vê aquilo que nós não vemos. Então nós vemos que Mefibosete, ele pensava que ninguém nunca ia honrar ele, que ninguém nunca ia olhar para ele. Mas Deus agiu em justiça e fez Davi lembrar, fez Davi orar, fez Davi convidar ele para estar perto, na mesa. E o Senhor, Ele faz isso conosco nesta noite. Talvez você está passando por um momento e você está pensando, Senhor, mas o Senhor não vai lembrar de mim, o Senhor não vai fazer justiça, o Senhor não vai resgatar a minha casa como o Senhor prometeu. E o Senhor, Ele olha para nós e fala, o convite já está feito. A minha mesa está posta, venha como você está. Venha como você está. Olhe nos meus olhos e veja como eu te vejo. Então que nessa noite o nosso coração venha estar derramado diante do altar do Senhor. Eu queria chamar o Lucas, o pessoal do louvor. E enquanto nós estávamos aqui na transição de culto, né, entre um culto e outro, Deus, Ele começou a dizer ao meu coração que nós precisamos entregar para Ele o nosso melhor. Nós precisamos entregar para o Senhor tudo. Sabe, quando Deus, Ele ali usou a vida de Davi para restituir a vida ali de Mefibosete, Ele restituiu tudo. Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. Ele te convida hoje para a mesa. Lembre disso, o Senhor, Ele não te chama pelo seu erro, pelo seu pecado, pelo seu status. Ele te chama pelo teu nome. Ele te lembra que Ele pagou um preço de sangue para que hoje você tivesse acesso à mesa do amor dEle. A mesa onde Ele simplesmente deixa você ser quem você é. Aonde Ele olha para você e Ele entende o teu coração. E Ele estende a mão e Ele te ajuda. Então se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Que a nossa oração nessa noite seja, Senhor, eu quero estar nessa mesa de intimidade contigo. Senhor, eu quero estar nessa mesa onde os meus pecados, Senhor, são deixados, porque eu olho para Ti e eu desejo Te amar mais e mais. Eu quero estar nessa mesa, Senhor, onde o Senhor olha para mim e me chama pelo meu nome, aonde o Senhor me conhece, aonde o Senhor me permite que eu conheça. Você deseja que o Senhor te conheça nessa noite? Você deseja que o Senhor olhe para este lugar e chame você pelo nome e restitua os teus sonhos? Há um convite neste lugar. Só que nós decidimos se nós vamos ou não para este lugar. Nós decidimos se nós vamos ou não para essa mesa.
Jesus, Ele não nos obriga. Ele não nos obriga até a sair do sofrimento. Mefibosete estava ali saindo de um lugar de sofrimento para estar num lugar maravilhoso. Só que foi um convite. Foi uma ordem, vá buscar ele. Mas Mefibosete poderia ter negado. Ele não sabia o que iria acontecer com ele. Mas ele se entregou ao convite. Ele se entregou ao convite. O Senhor está nos convidando nessa noite. Ele está nos convidando a abrir o nosso coração e adorar o nome dEle. Ele está nos convidando a aceitar o chamado que Ele tem para nós, de uma vida de comunhão na mesa com o Pai. Ele está nos chamando para restaurar as nossas vidas, para restituir os nossos sonhos. Ele está nos devolvendo o direito de sermos chamados filhos. Ele nos convida nesta noite a se achegar a Ele. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai. Nós queremos entregar o nosso melhor a Ti, Senhor. Nós queremos entregar tudo, Senhor, sem reservas, Pai. Nós não queremos somente levantar as nossas mãos. Nós não queremos somente chorar, Pai. Nós queremos render as nossas vidas a Ti. Nós queremos nos entregar a Ti, ó Pai. Nós declaramos nesta noite, Senhor amado, que os jovens desta igreja, Senhor, não serão uma geração inconstante, mas serão chamados filhos de Deus, ó Pai. Nós declaramos, Senhor amado, que famílias neste lugar não serão chamados de desviados, mas a casa deles serão chamados casa de oração. Nós declaramos uma mudança de realidade, Pai. Nós declaramos uma mudança de vida, Pai. A Tua mesa está neste lugar, ó Pai. A mesa dos improváveis está neste lugar, ó Pai. Não é por nós, Senhor, porque nós não merecemos. É por Ti, Jesus, é para que o Teu nome cresça, é para que o Teu nome apareça, Pai. Fere os nossos corações nesta noite, Pai, com desejo da Tua presença, Senhor. Fere os nossos corações, ó Pai, com o desejo de estar na mesa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que se entregou por nós. Marca as nossas vidas nesta noite, Senhor. Marca os Teus filhos nesta noite, Pai. Venha sobre nós com a Tua glória. Venha sobre nós com a Tua glória.